nasceu em 23 de maio de 1950. Embora não tenha tido uma infância extremamente abusiva, já torturava animais quando era criança. Embora se sentisse atraído por mulheres desde jovem, era impotente. Passou a torturar, mutilar, brincar com os órgãos das vítimas e até beber o sangue delas. Não demorou para a polícia encontrar o serial killer desorganizado, mas o estrago feito por ele nos crimes foi extremo. É possível que o Vampiro de Sacramento pudesse ter sido São? Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou Paula Feb. E nós somos a Serial Chicks. O assassino em série de hoje é Richard Trenton Chase, o Vampiro de Sacramento. Bom, eu até conversei com a Cláudia e a gente decidiu falar dele. Eu até insisti pra gente falar sobre ele, porque ele me lembra muito as circunstâncias do Albert Fish, assim, para se tornar alguém tão terrível, né? E o Albert Fish foi outro que eu acabei insistindo pra gente falar, porque quando eu vejo a história do Vampiro de Sacramento, é tão brutal, é tão inacreditável que um ser humano possa ser assim, que parece que destoa até dos outros serial killers, né? Isso. Porque tem aqueles serial killers que, eu não vou falar que seguem um padrão, porque cada um tem uma peculiaridade, mas é aquela coisa, ele é um daqueles que sai um pouco do, o que ele fez? Você tem que parar e dar uma lida de novo pra falar, uau! E é o tipo de coisa que não dá pra gente inventar. Eu até vou ler depois pra vocês alguns detalhes de coisas que ele fez, porque eu acho importante pra mostrar o tipo de serial killer que ele era, assim. Isso. Antes de mais nada, ele era extremamente desorganizado. É isso que eu ia falar. Eu gosto dele porque a gente fala muito sobre serial killers muito organizados. Sim. E inteligentes e aquela coisa toda. Mas é muito legal você pegar o outro lado da categorização aí do FBI e ir pro lado do desorganizado para mostrar um exemplo de como é um serial killer que foge daqueles padrões de gênio do mal de Hollywood. Não, e que às vezes até pela própria desorganização, até a própria desorganização já mostra o quanto o cara é perturbado, né? Isso. Então, assim, era uma infância relativamente tranquila, mas já na infância ele começou a mostrar perturbações, assim, e distúrbios. E caindo naquele clássico de mutilar e torturar animais. Além de fazer xixi na cama e ser piromaníaco. Então, assim, a tríade tá pronta lá com ele. Ponto bem importante dizer que o pai do Chase era um disciplinador bem severo e os pais dele se separaram e aí ele foi morar com a mãe. Nada desencadeou isso loucamente. Né? Você não tem um episódio que fala, depois disso ele começou a fazer isso. Não, esses sinais foram muito graduais, ele foi se mostrando desde pequeno. E eu acho que um dos grandes problemas é que quando esse tipo de prática dele ficou óbvia para a mãe, por exemplo, ela não fez nada. Então tem um episódio dele já adolescente, assim, apareceu com um gato, assim, torturando um gato. Ela viu, assim, cheio de sangue, sabe, do bicho, e ela não fez nada. Então, a gente cai sempre em todos os assassinos que a gente fala, né? Das pessoas dando sinais, inclusive para juízes e para polícia, aquela coisa toda, e as pessoas ignorando. E isso aconteceu muito com o Chase. Eu acho que o momento que eles tinham que ter prendido esse homem foi quando ele foi encontrado e já era adulto, que encontraram ele coberto de sangue, nu, assim, num lugar isolado, assim, não era um rio, era Indian Lake, eu acho o nome, e os caras não, o que tá acontecendo e tal, e aí eles descobriram que o sangue era de uma vaca, mas você tem um cara Tava correndo... numa caminhonete também, Isso. assim, tudo sujo, cheio de sangue e quem faz isso com uma vaca? Isso, ou seja, não é suficiente assim, evidência de que aquele cara, ele vai aprontar mais? Então, mas ele acabou indo para um hospital psiquiátrico. Depois, Só que ele teve um bom comportamento, acabou saindo. Foi apelidado de Drácula lá dentro. Então assim, na verdade, era sempre essa questão do sangue, né? Assim, que ele, enfim, achava que ele tinha que beber, enfim, tudo mais. E depois que ele saiu de lá, a mãe, até por essa negligência, deixou ele morando sozinho ainda, mas morar com ela não queria mais.
Então, deixou um cara desse sozinho. O fato dela não querer mais já mostra que ela sabia que tinha algo É errado. lógico, é lógico. Mas também eu acho que você nunca acha que vai chegar a esse ponto. Né? Ele só vai ficar fazendo essas estranhezas assim, mas de boa. Né? Que é aquela coisa, as pessoas não entendem muito a coisa da escalada. E nos crimes do Chase, a escalada ela é tão óbvia. Ele começa invadindo uma casa, depois ele dá um tiro, depois ele invade e mata um, depois ele invade e mata 4. Então é uma escalada super rápida, né? Questão de dias assim que aconteceu com ele. E os crimes ficando cada vez mais brutais, mas uma escalada bem íngreme, assim, de comportamento criminoso. Não vamos esquecer de falar o seguinte, o Richard Trenton Chase, já na adolescência, descobriu que era impotente. Isso é muito importante para o histórico dele e para entender os crimes dele. Ele se sentia atraído por mulheres, mas ele era fisicamente incapaz de ter ereções. A onda de crimes mesmo do Richard Trenton Chase começou em dezembro, no finalzinho de 1977. Ele passou a dirigir pela rua e atirar. Assim, as pessoas... Você tinha aquele... Né? Aquele jardim, frente da casa, quando tinha alguém, ele começou a atirar. E numa dessas vezes, ele atirou num homem de 51 anos, chamado Ambrose Griffin, e matou esse homem. Assim, o cara tava, sabe aquela coisa, chegando com as compras, né, de supermercado, ele atirou e matou um cara. Esse foi o primeiro crime dele. Como foi um crime muito impessoal, você pega e você atira de longe e tal, eu acho que ele não se sentiu realizado em suas fantasias, então o próximo foi bem pior. O próximo crime, embora ele não tenha matado ninguém, então obviamente o dano emocional que ele causou à família foi menor, não deixa de ser extremamente agressivo, extremamente pessoal. Né? Ele invadiu a casa de uma pessoa, não tinha ninguém lá, de uma família, e ele defecou no berço do bebê e urinou nas roupinhas do bebê da família. Isso mostra uma falta de respeito pelas pessoas que moram lá, isso mostra um ódio por aquelas pessoas, e eu imagino como mãe o impacto emocional de você ter aquele santuário, porque você realmente encara as coisas do seu bebê e todos os objetos do seu bebê e o quarto do seu bebê, do seu filho, como um santuário, né? Mas ele não machucou ninguém diretamente, fisicamente, nesse crime. O que me faz levar a crer que no próximo ele foi extremamente agressivo justamente porque ele estava nessa escalada. E além de ser uma pessoa psicótica, né? É um psicótico, não tenho o que dizer. Alguns diziam até que ele era esquizofrênico, mas assim, essa noção da falta de respeito... Onde vai machucar mais, né? Onde vai doer mais. Então, mas isso sai do que é comum, né? Na até psicopatia. Para um serial killer, eu acho que essa porque, assim, é o padrão. Realmente pareceu isso, pareceu que era pessoal e ele sabia onde ele ia machucar mais e ele foi. Não foi só uma coisa de prazer, pareceu, né? Assim, também tinha uma espécie de sadismo envolvido ali, né? Uma agressão extrema. Bom, gente, o outro crime, eu até anotei aqui, porque ele matou a Teresa Wallen, de 22 anos, e essa moça estava grávida, né? E eu vou dar detalhes do que aconteceu, quem quiser sair agora... Essa é a hora de pausar. Essa é a hora de pausar, porque eu vou dar detalhes exatamente porque eu acho que poucos serial killers foram tão brutais. Então, pra gente ter ideia do que o cara fez. O marido dela descobriu, né, que ela estava morta quando ele chegou em casa. O corpo estava de bruços, com a blusa levantada e a calça baixada até o tornozelo. O que indicava um ataque sexual, não sei necessariamente se realmente indicava, porque ele não tinha ereção, né? Enfim. É um crime de natureza sexual sem estupro, sem sexo. O mamilo esquerdo havia sido arrancado. O dorso aberto do osso externo para baixo. O baço e intestino estavam para fora do corpo, os rins haviam sido retirados e recolocados juntos dentro do corpo. O pâncreas havia sido cortado em 2 partes e ela havia sido esfaqueada inúmeras vezes e levado 3 tiros. Quer dizer, a pessoa estava
desfigurada, inexistente ali, né? Então é uma destruição total em vários níveis e o pico de prazer pro Richard Trenton Chase não era matar. Matar era uma forma dele chegar ao outro ponto. Não era o ponto, assim, do ponto A ao B. O B era isso. Essa desfiguração da pessoa, essa evisceração que eles chamam, né? De tirar tudo. Isso é o que ele estava atrás. Não era o assassinato em si. E outra coisa que tem a ver também, quando a gente pensa no berço, né, do bebê e tal, nas fezes no berço, enfim. Além de tudo isso, ele tinha colocado fezes de animais na boca dessa moça. E aí, ao lado do corpo, encontraram pegadas, né, marcas de balde e um copo de iogurte sujo, como se tivesse sido usado para beber o sangue. E depois descobriu-se que essas fezes na boca dela haviam sido de... Assim, alguns dias antes ele tinha comprado 2 cachorrinhos de algumas pessoas da vizinhança e depois esses cachorrinhos foram encontrados mortos também. Numa lata de lixo da vizinhança. O último crime do Richard Trenton Chase aconteceu depois desse caso, dessa mulher grávida, e foi pior ainda porque ele fez 4 vítimas, tá? E eu também vou pegar as anotações aqui porque é importante falar dos detalhes. O que é importante dizer? Nessa casa estava uma mulher chamada Evelyn Meredith. Ela estava com o sobrinho dela que tinha 1 ano e 10 meses, o filho dela, Jason, que era um pouco mais velho, e um amigo dela chamava Dan Meredith. Richard Trenton Chase entrou na casa deles e atacou a todos. Com a mulher foi uma coisa bem mais brutal, como eram os crimes dele, e o que espantou nesse crime foi que quando entraram na casa, eles encontraram os 3 corpos, mas o corpo do bebê não estava lá. Como a Evelyn foi encontrada? Ela estava morta e nua na cama, de pernas abertas, o ferimento de bala na cabeça, o abdômen cortado, os intestinos tirados para fora. Ela foi sodomizada, então pelo nível de brutalidade desse crime, ele finalmente conseguiu ter uma ereção. Então aí você tem toda essa escalada dele, que a gente desenhou aqui, e você tem o pico, o momento em que ele mais matou, ele mais torturou, que foi o pior dos crimes. Aí sim, ele finalmente conseguiu ter uma ereção e conseguiu sodomizar a vítima dele. Ela foi esfaqueada através do ânus até o útero, pelo menos 6 vezes. É um ódio indescritível. Muitos cortes pelo corpo. Ele havia tentado arrancar um dos olhos dela, não conseguiu, e havia uma grande quantidade de sêmen no reto dela. Então, de fato, dessa vez, ele conseguiu o estupro físico mesmo. Acredita-se que ele começou a mutilar o bebê lá mesmo, mas quando ele viu que alguém estava chegando, ele pegou o corpo e levou com ele. Então esse bebê provavelmente teria sido deixado na cena também, se a cena não tivesse sido interrompida. Obviamente, quando esses corpos foram encontrados, começou uma caça atrás desse bebê e, lógico, atrás do Richard Trenton Chase. Você vê nesse crime que o alvo era a mulher. Isso é óbvio, né? Ele matou o filho dela, o Jason, de 6 anos, com um tiro a queima-roupa na cabeça. Ele não era ele, não era um homem que ele queria a mulher. E aí depois eu acho que ele viu a oportunidade de se divertir na cabeça dele, ainda mais com o bebê, e começou a mutilação do bebê ali e acabou tendo que levar o corpo com ele. Bom, quando começou a busca, né, por quem teria cometido aqueles crimes, várias pessoas já tinham comentado na vizinhança que tinha um homem muito estranho vagando por ali, que estava sempre com um casaco laranja, né? E aí uma colega de colegial viu o retrato falado e reconheceu que ela tinha estudado com ele e finalmente deu um nome para a polícia. O mais interessante é que ele encontrou com essa moça, ele tinha acabado de sair do crime.
Ele estava sujo de sangue, e ela estava numa loja, e ela olhou, e ele chegou até ela e falou, você é fulana? E ela falou, sim. Ela ficou um pouco assustada com o homem que ela estava vendo, porque ele era todo, sabe, sujo, enfim, e magro, muito magro e tal. E ela falou, tá, quem é você? Ele falou, eu sou o Rick Chase, a gente estudou junto no colegial. Você tava com fulano naquele acidente de moto, que era uma coisa que tinha acontecido com ela, o namorado dela tinha sofrido um acidente de moto e tal. E aí aquele encontro foi uma coisa estranha para ela. Por isso, eu até acho que quando ela viu aquele retrato, ela falou, puta, é esse cara. A polícia agora tinha um endereço e um nome, então eles foram atrás do Richard Trenton Chase. Eles entraram em um dos apartamentos, havia 2 apartamentos, o dele, o apartamento ao lado que estava vazio. Eles entraram para procurar esse bebê, não encontraram e falaram, putz, a gente tem que conseguir um mandato de busca para o apartamento dele. Enquanto um dos detetives foi atrás desse mandato de busca, eles se posicionaram lá, qual é o melhor lugar? Putz, você vai dessa, porque se ele tentar fugir, vai para lá, e nisso eles ficaram quietos. O Richard Trenton Chase estava dentro do apartamento e achando que ele tinha ido embora, ele saiu para tentar fugir. Quando ele tentou fugir, ele pegou um caminho e tinha um policial lá. É muito legal ver o relato desse policial, porque ele fala desse detetive, porque ele fala que ele queria matar o Richard Trenton Chase. Ele falou assim, eu fui lá para matar ele. Qualquer desculpa que ele me desse, qualquer brecha que eu tivesse, eu ia matar aquele homem. E ele falou que quando ele finalmente teve a oportunidade, porque ele estava fugindo, ele lutou contra os policiais. Então ele podia ter dado um tiro nele, né? Seria justificável, digamos assim, dentro do procedimento policial. Ele parou e ele pensou, eu não sou como esse cara. Ele é ruim, eu sou um dos caras bons. Eu não vou matar esse cara. E ele se controlou e não deu um tiro nele. Eles prenderam ele. E ele foi e aí ele confessou que achava que tinha uma doença, que precisava beber sangue para se curar e outras coisas desse tipo. Freud expliken! A estrutura psíquica de um psicótico funciona de maneira diferente de um neurótico, como chamamos as pessoas com estrutura psíquica mais comum dentro da psicanálise. No caso de Chase, defecar no berço, matar um bebê e destruir o corpo da grávida mostram uma demarcação de território e um ódio reprimido pela figura infantil. Nos parece que Chase queria inconscientemente se tornar aquelas crianças, tomar o lugar delas, como que para nascer de novo. Interessante dizer que na casa do Chase estava tudo sujo de sangue até mais antigo, e inclusive os copos, assim. Então, beber sangue era uma coisa que ele costumava fazer bastante. Ele, enfim, nessa análise, né, depois que ele foi preso, alguns psiquiatras taxaram ele de esquizofrênico. Uma coisa que é meio que um consenso é que ele não sofreu o tipo de abuso na infância que justificaria o nível de brutalidade que os crimes dele chegaram. Não, é que aí, na verdade, é uma estrutura psíquica, né? Então, ele já nasceu assim. Não teria como um acontecimento ter tornado o acontecimento... Na verdade, assim, existe a psicose branca, que é aquela controlada por medicamentos. Você pode controlar medicamento, terapia, enfim. Mas, ainda assim, é uma estrutura psíquica dele. E, assim, a pessoa não tem a mesma noção, a mesma conexão com a realidade que nós temos. Então, a leitura que ele faz da vida e das coisas é completamente diferente e jamais mudaria. Isso, e algumas pessoas até tentam falar, mas ele usou LSD, ele fumava maconha, mas é o que o próprio detetive falou. Isso por si só não é nenhum tipo de base para o que ele se tornou. No entanto, muitas das ações dele provam que ele sabia a diferença entre o certo e o errado, porque ser legalmente são não significa que você é ação, significa que você conhece
a gravidade do que você está fazendo e você sabe a diferença do certo e errado. Ele sabia a diferença do certo e errado, então ele foi julgado como são, ele foi, na Califórnia na época existia a pena de morte, então ele foi sentenciado à morte e ele se matou em 1980 em San Quentin. Ele tomou várias pílulas que seriam para ajudar, né, nas crises psicóticas dele. E ele foi guardando, né? O que também mostra uma premeditação. Bom, hoje a minha indicação é uma indicação que eu acho que muita gente conhece, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu escolhi esse livro do Machado de Assis porque foi o primeiro livro que me fez ver a morte de uma outra maneira, sabe? Eu lembro que tiveram outros livros que pediram pra gente ler no colégio que tinham a morte como tema, mas nenhum que tratou ela de uma maneira tão próxima quanto esse livro aqui. Então, se você não leu Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, por favor, leia. A minha indicação surgiu quando eu estava estudando Richard Trenton Chase, da questão do desaparecimento. Então eu pensei justamente no livro do Vitor Bonini, Quando Ela Desapareceu. Esse é um livro nacional, é um lançamento da Faro Editorial e é um puta livro. Eu não considero esse livro um thriller. Eu acho que muita gente usa thriller de uma forma, né, bem aleatória. Eu acho esse um livro policial puro, porque ele não é narrado de um jeito em tempo real, onde alguém corre aquele perigo que a gente precisa salvar hoje, que é aquela característica do thriller. Ele narra tudo de uma forma jornalística, o que é impressionante como isso foi feito, até porque o Vitor Bonini, além de ser uma pessoa maravilhosa, eu tenho orgulho de falar que ele é um grande amigo meu, mas ele é um escritor excelente, ele também é um jornalista excelente. Então, essa combinação de talentos tornou esse livro uma coisa única, né? Porque ele é narrado de uma forma que volta entre o passado e o presente, de uma forma que é jornalística, mas ao mesmo tempo tem aquele talento da narrativa de quem sabe escrever um livro, e você não consegue parar de ler. Você começa a ler e você fala, ai meu Deus, fudeu. Porque agora eu vou ter que ir até o final, até eu descobrir o que aconteceu com a Kika. E lógico que quando você descobre aquele puta merda, assim, então ele é competentíssimo no quesito suspense, ele sabe o que ele está fazendo, e eu acompanho a carreira do Vitor já faz um tempo e eu acho que ele tá, a cada livro ele dá um salto, ele melhora, e esse daqui é um daqueles que, se você quiser pegar um livro que você não consegue parar de ler, Quando Ela Desaparecer. Aff, mano. É um pau no cu de... Tá, vamos lá, falar sobre o último crime, né? Pode falar você. Let's go. Mano, como A pode? gente vai ter que pagar uma indenização pro Pedro depois das merda que ele tem que escutar. Você sabe que eu acho que foi isso que... Foi esse caso que me fez começar a escrever sobre serial killer, né? Quando eu Caralho. fiquei sabendo disso, eu comecei a escrever, porque eu falei, cara,